Olá pessoal, tudo bem? O Mais Saúde já está no ar comigo, Isabela Sanches. Esse programa que foi dedicado para você, para cuidar da sua família, da sua saúde, do jeito que as coisas acontecem aí dentro da sua casa. Agora eu quero te fazer uma pergunta pessoal mesmo. Você por acaso conhece alguém que já tentou emagrecer ou tem aquele problema pessoal mesmo com a balança? Pois é, o assunto de hoje é sério. Nós vamos falar sobre obesidade, um problema de saúde que vai muito mais além da estética. E para a gente falar desse assunto tão importante, a gente recebe a doutora Mariana Mota. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite para a gente falar de um tema tão especial, né? Isso mesmo, doutora. Como eu disse, né, a obesidade, ela é uma doença e muitas vezes na rotina, no mundo que nós estamos vivendo, eu percebo, né, que ainda tem muito esse preconceito de ver que ela é realmente uma doença séria. Como que você enxerga esse cenário? Bom, uma coisa que a gente tem que avaliar é que hoje é reconhecida pela OMS como uma doença crônica, multifatorial, uma doença extremamente recidivante. E é muito fácil a gente falar que a obesidade é uma falta de caráter, uma falta de força de vontade. E uma coisa que eu prezo muito na minha consulta é isso, um olhar mais individual, um olhar que aquela pessoa, ela passou por muita coisa até chegar na minha frente. E a gente entender isso, né? É isso mesmo, doutora. A gente vê muitas pessoas falando, ainda mais hoje, né, com tanto acesso à informação, a produtos, né, que às vezes a obesidade está ligada à falta de disciplina, de força de vontade. Mas o que assim se explica realmente, né? A obesidade realmente é uma doença genética? Bom, como tem origem multifatorial, basicamente, quando a gente fala disso, a gente tem um acúmulo de gordura por conta de excesso de calorias ingeridas. Então é onde que a gente vê. O paciente tem fenótipos alimentares, o que ele comeu. Temos as obesidades genéticas que são mais raras. E hoje a gente também está vendo sobre comer emocional, falta de atividade física, o próprio sedentarismo, tudo age nessa parte. É isso mesmo, doutora. Em um mundo, né, onde a gente fala aí tanto de saúde mental, a obesidade também tem esse lado emocional? Tem, a gente, inclusive saiu em 2024, se eu não me engano, um artigo da Mayo Clinic, que eles avaliam 4 fenótipos alimentares e entra o comer hedônico, o comer emocional, que é onde a gente tem tratamentos hoje que agem nesse ponto, como por exemplo a naltrexona com bupropiona, as próprias canetinhas emagrecedoras, elas agem nesse sistema de recompensa alimentar. E já nesse lado mesmo, né, da saúde mental, com a obesidade, a pessoa, né, que tem esse problema mesmo de saúde, ela tem sérios problemas também emocionais, falta ali daquela socialização, às vezes ela recebe também algum tipo de preconceito? Sim, muita gente chega assim no consultório: Mariana, eu quero servir naquela roupa, ou então até é sedentária por não se adequar à academia, por exemplo. Não se sentir bem naquele lugar, deixa de ir a festas porque não se viu roupa e cabe a gente ajudar elas, né? E você percebe que às vezes a pessoa, ela acaba o tratamento ali no início, não dá, né, uma sequência por querer esse resultado tão logo ali no início, começa mesmo a ter uma alimentação mais saudável, vai bem na academia, mas não está se sentindo bem, tem aquele preconceito, então realmente ela desiste aí desse processo? Bom, quando a gente fala em obesidade, a gente tem que entender que o corpo quer que você volte àquele peso que você tem, que é o que a gente chama de set point metabólico. Cada quilo que a gente perde, nossa fome aumenta em 100 calorias e o nosso metabolismo diminui em 30. Então a gente tem esse déficit por quilo de 130, que é onde que a gente chega no platô de peso. E ele vai tentar ao máximo voltar ao peso que tinha antes. Então é importante a gente entender que se não mudar os hábitos alimentares, se a gente não melhorar a atividade física, se não mudar como um todo, a gente fala que há um giro de 360. O paciente vai voltar ao peso, ele vai ter até pior, porque a gente perde músculo e perde gordura. A gente, quando reganha, a gente reganha massa gorda, que diminui muito a taxa metabólica basal, a gente perde muito. Muito. Doutora Mariana, então acho que eu esqueci de fazer uma pergunta principal. Já que a gente está falando de obesidade, como que a gente define, né? O que a ciência explica do que seria uma pessoa obesa? Já que a gente também está no mundo, né, onde a gente fala muito de pressão estética, a distorção da própria imagem mesmo, né? Que principalmente as mulheres têm essa pressão dentro de si. O que é considerado uma pessoa obesa? Bom,
A gente tem os critérios da OMS que, basicamente, pelo índice de massa corporal, que a gente avalia o peso e a altura, em que sobrepeso é igual IMC entre 25 e 30, obesidade grau 1 entre 30 e 35, obesidade grau 2 entre 35 e 40 e grau 3 acima de 40. Mas hoje a gente também tem várias classificações, que isso a gente vai fazendo ao consultório, dados fatores de risco, tudo que está acontecendo, que é o significado de obesidade clínica e pré-clínica, que clínica é quando o paciente já tem aquelas consequências secundárias da obesidade. Isso é coisa recente publicada. E a gente sempre vai entendendo aos poucos a patologia. Doutora, em alguns dos quesitos, você falou também que a obesidade, em alguns casos, ela também está ligada ali a fatores genéticos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais aí sobre essa questão genética. A pessoa, ela pode nascer já ali com essa genética mesmo para ser obesa, ou porque tem um histórico familiar, ou ao longo da vida, né, ela começa a ter hábitos alimentares, né, mais diferentes. Como que é todo esse cenário da obesidade? Bom, quando a gente fala disso, a gente tem é uma doença poligênica em que o próprio ambiente ele pode atrapalhar naquele paciente. Por exemplo, a família é toda obesa. Depende também, esse paciente, essa criança, ela nasceu já um feto GIG, que a gente fala, grande para a idade gestacional. A mãe teve diabetes gestacional. Isso tudo são fatores predisponentes que atrapalham, que viram que são fatores de risco para a obesidade na vida adulta. Quando a gente fala de fator genético, por exemplo, é muito mais a questão do... Ele tem alguns genes e que o ambiente, ele causa essa doença, ele piora a doença. Isso é muito mais epigenética, porque quando a gente fala na obesidade monogênica, que que tem mesmo um gene causando aquela doença, são obesidades extremamente graves, são bem menos raras. É muito mais o ambiente hoje associado. E falando em ambiente, em sociedade, né, você que tem propriedade para falar do assunto, como que você enxerga que nós, como sociedade, ainda enxergamos, né, o cenário da pessoa obesa? Você acha que ainda tem esse cenário mesmo de preconceito? Existe um tabu ainda em cima sobre esse assunto que a gente estava comentando ali no início, antes mesmo do programa começar, né, sobre que é um tema que é interessante, mas muitas pessoas ainda têm esse receio de falar. Pessoas têm curiosidade, mas têm medo às vezes de falar. Será que eu posso falar esse termo? Como que é esse cenário para você? Bom, principalmente, eu acho que a pessoa obesa, ela é muito estigmatizada, ela é uma pessoa, ela sempre é dada como preguiçosa, como é uma pessoa que não tem vontade e que chegou lá porque quis, e muitas vezes não é. A gente não sabe o que aquela pessoa passou, a gente tem que entender um contexto de vida, entendeu? E a gente vê que hoje a gente tem muito mais fácil, é muito mais fácil eu ir num supermercado e comprar alimentos ultraprocessados que até então estão muito mais baratos do que ir fazer uma feira. Hoje está muito mais caro, então atrapalha também, o ambiente não facilita. E os próprios pacientes se enxergam que às vezes não tem saída, já sofreram muito preconceito, já vêm muito traumatizados, eu acho que essa é a palavra. Doutora, e já que a gente está falando, né, da doença, eu quero saber do mais importante, do que mais tem significado, na verdade. E o tratamento para a obesidade, ele existe? Existe, e hoje eu falo que a gente está vivendo a época de ouro, né? Mas antes de falar de qualquer tratamento, a gente tem que fazer uma base muito boa. Eu falo que a gente tem que seguir 5 pilares de tratamento. Porque sem a gente ter uma base muito boa, sem a gente ter esse acompanhamento multi, tudo, não adianta eu entrar, por exemplo, com as canetinhas. Eu não gosto muito dessa palavra porque é um termo pejorativo, mas a gente tem que entender que o paciente tem que comer bem, então, déficit calórico, ingesta adequada de proteínas, evitar ultraprocessados, é muito importante. Beber água, fundamental. Atividade física, em que a musculação associada ao aeróbico, que é a caminhada, a bicicleta, eu brinco com os pacientes. Você precisa se mover para poder garantir um melhor resultado. Além disso, gestão do estresse, sono, dormir bem, emagrece, porque a gente diminui cortisol, a gente diminui vários hormônios do estresse e que aumentam a resistência insulínica. E o que a gente tem hoje, mais de recente, são as
os análogos de GLP-1, GLP-1/GIP, que são as canetinhas. Essas medicações vieram para revolucionar o tratamento. Doutora, é isso mesmo. Como eu disse no início do programa, esse programa foi dedicado para o pessoal de casa mesmo. É o consultório que está literalmente aberto, então eu quero fazer uma pergunta que eu sei que o pessoal de casa está querendo saber, que realmente é as polêmicas, né, das canetinhas emagrecedoras. Qual que é o seu ponto de vista? Você acha que as pessoas, elas estão agora com essa cabeça, já chegam aqui no consultório com receita pronta? Doutora, eu quero emagrecer com as canetinhas porque é mais fácil, é mais prático, vai me dar um resultado ali mais rápido, né? A gente tem essa necessidade mesmo de querer o resultado instantâneo. Então, elas vieram para revolucionar. A gente tem duas classes principais, são análogos de GLP-1 e análogos de GLP-1/GIP. Tem resultado sim, só que elas sozinhas não adiantam. Elas vêm... Muitos pacientes falam assim, não, o que elas fazem é eu queimar mais gordura. Não, elas basicamente vão diminuir o esvaziamento gástrico, dar maior saciedade, diminuir a sua fome para você conseguir fazer o déficit calórico. E o que eu falo, nenhuma medicação faz milagre. Se a gente não adequar aos pilares do tratamento, se a gente não pegar firme, tanto na dieta, exercício físico, mudança de hábito, não vai perder peso. E o principal, não vai ser duradouro. Mas atualmente, hoje, elas são indicadas realmente para esse tratamento da obesidade. A gente vê nas redes sociais, né, muitas pessoas postando quanto elas estão emagrecendo em um curto período de tempo. Isso é saudável? Bom, eu falo que nada de imediatismo é saudável, né? O que a gente precisa entender elas têm indicação, já saiu, já tem, inclusive a gente tem diretrizes que falam isso. Que tem indicação em caso de IMC acima de 30, quando são refratários a medidas clínicas, e o IMC acima de 27 associado a alguma consequência. Por exemplo, pressão alta, diabetes, esteatose hepática, todas são tratamento. E entender também que isso é um tratamento. Não adianta eu falar, vou perder 4 quilos, usar um mês. Não, não é assim. E perder peso muito rápido, a gente acaba perdendo músculo. Perdendo músculo, a gente perde saúde. Então, o ideal é a gente perder peso de maneira saudável e gradativa. Eu falo, cada paciente é um. Então, eles vão respondendo. Cada paciente responde de alguma forma. Tem paciente que perdeu 4 quilos, tive paciente que não perdeu tanto. Por quê? Também depende do que mudou, do que fez. Doutora, eu sei que o assunto tá muito bom, né? Mas eu vou deixar o pessoal de casa refletir um pouco sobre esse assunto que é tão necessário, né? Nossa. Pessoal, não sai daí que a gente volta já já. A gente vai para um breve intervalo. O Mais Saúde já está de volta e o assunto no momento é obesidade. Assunto tão necessário, que vai muito mais além da estética. A gente está conversando com a doutora Mariana, né? Ela está aqui conversando sobre os tratamentos. Antes do intervalo, a gente está falando sobre os tratamentos. E eu queria te perguntar sobre exatamente a sua última palavra, sobre a comparação. Você acha que essa necessidade de sempre se comparar, principalmente agora com a era digital, a gente tem, né, essa mania mesmo de se comparar com os influencers, com as pessoas mais famosas. Então a gente quer realmente essa necessidade de emagrecer mais rápido, se comparar e acaba fazendo um pouco mal? Bom, essa parte de comparação eu falo com os pacientes. Acho que as redes sociais vieram para ajudar muito. Temos muitas influenciadoras que ajudam, mas vou ser sincera, a maioria atrapalha, porque a título de comparação, a gente se depara com muitos corpos irreais. E cada corpo é um corpo, cada indivíduo responde de alguma forma. E assim, a pessoa real, a mulher, o homem real que vive trabalhando, será que vai demandar o tempo como que eu posso dizer, de ir para academia daquela quantidade, aquela dieta naquele valor? Peraí, eu falo, o básico funciona e não se compare com você mesma. Tire uma foto antes do tratamento, faça um checklist dos seus objetivos, veja o que mudou, veja o que deu certo. Porque isso é o principal motivador, não as redes sociais. Doutora, já que a gente está falando sobre tratamento, né? Você já deu aí várias dicas valiosas, que eu tenho certeza que, como eu, o pessoal de casa já anotou. Mas eu quero saber sobre a importância de ter profissionais como você. Aqui na CEMAP, né? Vocês são uma união, na verdade, né? De multiprofissionais. Você acredita que essa união, essa cadeia de multiprofissionais ajuda nesse processo? Sim, eu costumo dizer que o endocrinologista é como um maestro dessa orquestra.
em que ele vai organizando, a gente vê o que dá certo e vê o que não deu, e junto com os outros profissionais nós garantimos o melhor resultado daquele paciente. Por exemplo, o nutricionista faz um plano alimentar personalizado para aquele paciente a partir da sua rotina. O educador físico vai indicar qual a melhor atividade física, a depender da limitação de cada paciente, do que aquele paciente pode. Tem pacientes que têm osteoartrose ou que têm alguma dor articular. O fisioterapeuta está aqui para ajudar, para reabilitar aquele paciente. Como eu falei, a questão de saúde mental hoje está muito, como se diz, está muito grave. Psicólogo entra para ajudar também. E não só outros profissionais de saúde. O endocrinologista precisa de colegas médicos também, porque a obesidade é fator de risco para múltiplas doenças. Por exemplo, é fator de risco para pressão alta, precisa do cardiologista. É fator de risco para apneia do sono, precisa de um pneumologista. Então, a gente precisa de um cuidado que a gente fala integrado, até transdisciplinar. Doutora, então é válido a gente ressaltar que não é um caminho solitário, né? Muito pelo contrário, é uma união. E acaba que aquele paciente ele se sente mais seguro, mais confortável, né? Quando ele sai dessa zona de tristeza mesmo, né? De sentir só, e encontra profissionais como vocês. Sim, eu costumo falar para o paciente que encontra no consultório um lugar de cuidado. É um lugar de acolhimento em que o paciente sente o consultório como um lugar seguro e que ele pode falar suas inseguranças e a gente entender o que está causando aquele desconforto no paciente, aquela demanda dele, e a gente sempre tenta suprir. Cada vez mais, por isso que é um acompanhamento, porque é uma doença crônica. Doutora, e o acompanhamento, ele é pro resto da vida, tem que dar dando manutenções, né? Porque a gente vê também muitas pessoas que têm aquela briga com a balança desde sempre, né? Aquele famoso efeito sanfona. Por isso que é tão importante também, né? Esse acompanhamento para se manter estável. Como que funciona tudo isso, o efeito sanfona? Sim, o que acontece? Quando a gente tem uma perda de peso muito rápida, esse efeito sanfona ele ocorre. Por quê? A gente perde massa gorda, mas a gente perde massa muscular. E o músculo é o tecido metabolicamente ativo principal. É ele, o que é isso? Ele que gasta as calorias. E quando a gente diminui muito isso, a gente diminui o gasto energético, e se a gente não manter uma rotina muito importante, como se diz, uma alimentação muito boa, atividade física bem tudo muito bem estabelecido, se a gente voltar ao que era, a mesma coisa de uma pressão alta, por exemplo, volta. E aí o que a gente ganha? A gente ganha gordura, então piora colesterol, piora a pressão, piora a gordura no fígado, piora saúde mental, piora tudo. É isso mesmo, doutora. Já que a gente está falando de tratamento, né? A obesidade, se ela não tratada, ela pode gerar outros problemas aí de saúde. A gente falou um pouquinho da saúde mental, né? Da questão da solidão, do isolamento social devido ao preconceito que a pessoa recebe, mas existem outros problemas de saúde que está relacionado aí à obesidade? Muitos. A gente tem predisposição a 13 tipos diferentes de câncer. Nós temos aumento pressórico, nós temos risco de esteatose hepática, apneia obstrutiva do sono, piora de colesterol, aumento de risco cardiovascular, infarto, AVC. A gente tem vários fatores de riscos em que a obesidade está presente. Até uma coisa que é importante, por exemplo, testosterona baixa. A obesidade é o risco também de hipogonadismo, alteração menstrual em mulheres. Então, assim, é uma série de alterações metabólicas. E quando a pessoa está realmente nesse tratamento, existe uma chavinha mesmo que precisa mudar dentro da cabecinha do paciente? Acho que também da família, é importante, né, ter esse papel, esse apoio da família. E não seria um tratamento, mas sim uma mudança de vida? O hábito vem de casa, né? Então, não adianta um paciente chegar e falar, vou mudar, mas mora com a família simplesmente não mudou. Qual a motivação que esse paciente vai ter? Então, acaba que é um tratamento da família. É um tratamento que a gente precisa tratar todo mundo. E a paciente precisa entender também que não é de um dia para o outro. A gente tem que ter calma. E cada vitória deve ser comemorada. Doutora, aproveitando a oportunidade então, já que você falou de vitória, né? Conta pra gente
Já teve algum paciente, alguma história em que você viu uma evolução, não só do paciente, mas da família, que você pensou assim, realmente deu certo, realmente foi ali uma vida salva, que tocou seu coração, que foi um processo assim um pouco doloroso, mas que deu resultado? Nós temos muitas histórias, e assim, cada dia acho que tem história que conta mais pra gente. Eu lembro de uma pacientinha que chegou pra mim e falou: Mariana, eu sempre fui obesa, desde quando eu era criança, mas eu queria servir no vestido pro casamento da minha irmã. Aí a gente conversou e ela veio com o tempo, a gente conversou muito e eu falei: olha, você vai mudar, você precisa mudar hábitos. E aí acabou que um mês antes do casamento da irmã dela, ela falou: Mariana, o vestido tá largo. Ela teve que apertar o vestido e assim, foi muito marcante pra mim, porque ela sempre sofreu bullying. Hoje ela tava radiante, ela até depois me mandou foto, nossa, ela ficou tão linda. É isso mesmo. Para nós mulheres, né, doutora, a gente sabe que a gente se olhar no espelho, vestir aquela roupa, cair bem, tudo muda, né? Você acredita também que nesse processo aí do emagrecimento, do tratamento com obesidade, para as mulheres mesmo, de mulher para mulher agora, a questão da autoestima também tem muito a ver ali com a questão da saúde mental, com a obesidade, com a vida social dela em si? Sim, e chegam pacientes e falam: Mariana, eu quero me sentir bonita, mas o que eu já falo, você já é. O que a gente vai fazer é melhorar sua vida, sua qualidade de vida, para você se permitir fazer mais coisas. Então, uma das coisas que eu falo até para paciente fazer: separa aquela roupa que você sempre quis vestir, sempre quis que servisse, e tira foto. E cada vez ela: Mariana, serviu aquela roupa. É cada vitória que a gente fica tão feliz, mas tão feliz. E é isso mesmo. E sempre se cuidar, sempre maquiar, cuidar do cabelo, isso faz parte também do tratamento, né? A mulher não, né? O paciente vai recuperando aquela autoconfiança, aquela autoestima que é tão importante. A gente começou falando ali no início do programa que a obesidade, ela não é estética, ela é saúde. Você acredita que muitas pessoas enxergam a obesidade, né? Ainda com esse problema da estética, com algo social mesmo, que, como eu disse, né, é saúde? Sim, enxergam muito, principalmente por conta das redes sociais. Eles falam: eu quero ter o corpo daquela pessoa. E muitas vezes é algo irreal, a gente tem que entender isso. Então, a pressão estética hoje está surreal, principalmente porque todo mundo fala: eu usei a medicação um mês, perdi peso. Opa, não é bem assim. Entender isso é o principal. E muitas vezes o paciente já vem armado falando: Mariana, eu quero usar isso. Mas será que aquela medicação é para ela? Será que ela tem indicação? É isso mesmo, doutora. Muitas pessoas, a gente falou um pouco das canetinhas, né, que é o que tá super em alta, que o pessoal de casa aí tá mesmo querendo fazer, mas existem outros medicamentos, né, existem alguns comprimidos também, que são bem famosos, e as pessoas, elas chegam já realmente com essa receita. Existe, né, essa receita mesmo para o paciente, você receita algum tipo de medicamento, precisa fazer uma bateria de exames ainda, cada um tem o seu perfil, como que funciona? Tem. Por exemplo, sempre antes de iniciar a medicação, a gente deve avaliar: o paciente tem indicação? Qual a intensidade do tratamento? Porque hoje a gente tem várias canetinhas, cada uma com sua potência. Exemplo, o paciente precisa perder mais peso ou a gente precisa entrar com uma medicação mais potente. Mas hoje a gente tem Hoje, até antes das canetinhas, o que a gente tinha era comprimido. Então, a gente tinha sibutramina, que era uma medicação que diminuía o apetite. Só que ela também tem seus pormenores. A gente tem o Orlistat, que diminui a absorção de gordura no intestino. E assim, só que elas não são tão potentes. Só que tem indicação. Cada perfil, por exemplo, a gente tem aquele paciente que come em volume. Tem aquele paciente que sente fome mais rápido, tem aquele paciente que queima pouco, tem aquele paciente que come emocional. Então, cada medicação vai se adequando. E não só a medicação, o hábito daquela pessoa também tem que indicar. Então, aonde entra a questão da alimentação. Cada alimentação, por exemplo, cada paciente tem um perfil alimentar, que é onde entra
o plano personalizado é importância também. É isso mesmo, doutora. Eu vejo muitas pessoas também, né, copiando dietas. Existe, né, porque meu amigo, a minha mãe emagreceu, então eu vou emagrecer também. Mas, na verdade, existe uma dieta, né, indicada para cada tipo de organismo, para cada tipo de pessoa. Como que eu posso explicar? O que perde peso é igual a déficit calórico. Os estudos mostraram isso. Nós temos vários tipos de dieta, cada dieta mexe numa composição de cada nutriente, mas o que a gente vê é que não há um padronizado. Não adianta eu falar, olha, vai fazer essa dieta só com muita proteína, sem nada de carboidrato, ou então você vai fazer um jejum intermitente. Os estudos mostraram que não, que o que perde peso é o déficit calórico. Mas espera aí, cada uma funciona. Pode ser que essa pessoa funcione com jejum, pode ser que essa pessoa funcione com uma dieta que a gente chama de low carb. E pode ser também que, peraí, os exames dessa paciente permitem isso. Então a gente tem que entender isso. Então, antes de qualquer avaliação, a gente iniciar a medicação, a gente precisa dos exames para a gente entender se eu também preciso associar alguma outra medicação. Isso é muito importante. Doutor, e para quem está nos assistindo, né, de casa, é o consultório do pessoal mesmo, que está aí querendo realmente mudar de hábitos alimentares, mudar de qualidade de vida, tá com vontade de realmente emagrecer. Eu queria que você desse um conselho, como você já deu alguns, né, para dar esse start, que eu acredito que muitas pessoas têm essa vontade, mas às vezes falta aquela iniciativa, né, o começar é o mais difícil. Eu gostaria que você desse realmente, né, aquele conselho de médica que a gente tanto gosta. Bom, eu acho que o principal é marque o dia, marque o horário, marque o momento e onde você vai começar. Eu falo com os pacientes que a gente tem um dia D de iniciar a atividade física, é o dia D da dieta, é o dia D de mudança de hábito. E coloque no papel o que você quer mudar. E começa dando check. A cada mês. Porque cada vitória ela é tão boa e deixa a gente tão motivado, então eu acho que isso é o principal. É isso mesmo, pessoal de casa. Dicas valiosas que eu tenho certeza que você anotou, assim como eu. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme receber você. Espero que você volte mais vezes. Muito obrigada, pode contar comigo. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo, mas não sai que a gente volta já já com mais informação e mais saúde. Abril é um mês dedicado também à prevenção de algumas doenças. E hoje a gente vai falar sobre a hipertensão, que não sei se você sabe, mas também está ligada diretamente à alimentação. E para falar sobre esse assunto tão importante, qualidade de vida também, a gente recebe ela, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, a nossa parceira, a Thaís Nutri. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, prazer estar aqui novamente. Thaís, a gente vai começar falando no nosso programa sobre a hipertensão, a famosa pressão alta, principalmente nos idosos que a gente conhece, a gente costuma ver mais, né? Uhum. Mas tem alguma coisa a ver e a alimentação? Tem, sempre tem dela. E hoje está acometendo cada vez mais pessoas jovens. Então, assim, a gente ainda recebe vários pacientes jovens, né? Adolescentes, inclusive, já com histórico de hipertensão. E a gente remete muito isso realmente ao estilo de vida e alimentação. E a gente sabe que hoje a gente é a era de que vive todo mundo comendo ali o que dá, do jeito que dá, às vezes assim um excesso de fast food, de embutidos, de industrializados. E isso realmente tem toda a ligação com esse aumento do índice em hipertensos, né? Que a gente sabe que é uma comorbidade, é uma patologia e ela é desencadeada, né? Não é uma doença, né? Uma patologia que a pessoa nasce com ela. Ela realmente vai com o estilo de vida. É isso mesmo, Thaís. A hipertensão, ela dá para ser evitada? Está relacionada também à qualidade de vida? Na verdade, eu vou te fazer uma pergunta mais específica. A alimentação, né? O nosso dia a dia, a gente consegue prevenir algumas doenças? Sim, né? E, inclusive hoje a nutrição ela veio para isso, para desmistificar que alimento é só para alimentar. Então hoje a gente consegue inclusive prevenir antes de tratar. Então a hipertensão, assim como outras, né, diabetes, a obesidade, é muito relacionada com a comida. Então no caso a hipertensão, o fator mais agravante mesmo é as escolhas, né, ali excessos de embutidos industrializados que vão ter alto teor de sódio, por exemplo, e a relação direta que tem com o ganho de peso. O paciente já com ganho de peso excessivo, com excesso que a gente olha notório, né,
que já é um paciente sobrepeso, já tem uma predisposição para adquirir essa hipertensão. É claro que vai ter fatores emocionais, hereditários, que também vão afetar. Mas a alimentação, ela tá bem ali, ó, juntinho, e faz muita diferença cuidar da alimentação. Thaís, como você é de casa e você também já sabe, aqui é o nosso consultório gratuito, né? O consultório que é do pessoal de casa, é esse momento mesmo para a gente poder ajudar e levar informação para quem tá nos assistindo, né? E eu quero te fazer uma pergunta bem clara e bem simples. Eu já tô aqui com a minha caneta na mão pra gente anotar mesmo dicas pra a gente utilizar no nosso dia a dia. Quais alimentos, né, que a gente pode inserir na nossa alimentação aí? Quais hábitos, na verdade, a gente pode trazer pra nossa realidade pra realmente mudar essa qualidade de vida, prevenir doenças, prevenir a hipertensão? Ó, Bela, quando a gente vai pelo pressuposto de sempre ir para o natural, vai sempre te ajudar, já é o grande passo. Então, quando a gente foi, né, lá na época dos nossos avós, que a gente tinha poucas refeições no dia, não tinha aquela demanda de tanto industrializado, de tanto pacote, e que de tempos, de poucas em poucas horas todo mundo tem que comer, e aí a gente acaba vendo essa indústria alimentícia, porque o alimento do pacote a gente chama de produto alimentício, ele não é caracterizado como um alimento. Então, alimento é tudo aquilo que a natureza nos fornece, que você casca, né, descasca ao invés de desembrulhar. Então, começando por aí, você já vai ter uma classificação bem melhor no seu dia a dia da alimentação. E aí, evitando muito ali o processado, ultraprocessado, aqueles embutidos que realmente não tem, né, tanto teor de nutriente, né? É uma carne ou é um presunto? Você fazer essa comparação. Tem pé disso, né? Tem um pé de bolacha recheada? Não, mas tem um pé de tomate, de maçã, você já vai dando uma classificada bem legal. Thaís, e agora falando da vida real, do jeito que as coisas acontecem mesmo, na rotina da maioria dos brasileiros, né? Da nossa rotina mesmo, eu vejo que a gente tá num dia cada vez mais na correria mesmo. E a gente... Você recebe muito no seu consultório essa questão, Thaís, eu não consigo fazer essas adaptações, é porque minha vida é muito corrida, então eu como o que der, na hora que der, passo ali no supermercado, pego um salgadinho mesmo e saio correndo. Tem muito disso? Infelizmente tem. A resposta é muito isso. Se a gente for ver, acho que 80%. Apesar que, assim, hoje já tem uma vibe de muitas pessoas também ligarem esse alerta. Então tem muito essa questão, assim, e opções, né, melhores, saudáveis, lojas, restaurantes que têm esse cuidado com alimentação saudável, mas ainda a maioria é do passar no supermercado correndo e pegar um congelado e pedir um fast food ali no telefone. Infelizmente, sempre vai ter. Mas sempre chega essa queixa pra mim. Nossa, eu fico muito corrida, eu não tenho esse tempo, como que eu faço? E é o que a gente fala, porque quando a gente se antecede ao erro, a gente consegue evitar a causa maior. Então, se eu já deixar algo, pelo menos, que vai favorecer a minha logística, a minha correria, já vai me ajudar. Eu não vou conseguir passar ali hoje, pegar na frutaria uma folha, né, um alface, um tomate, lavar, higienizar, cortar, picar. Não, já cansei só de falar. Mas se no final de semana eu já tiver trago para casa esse pé de alface, já lavei as folhas, deixei separada, eu vou chegar em casa, é só picar e pôr no prato, concorda comigo que você dividiu metade do tempo? E às vezes você já deixou ali um pé de alface inteiro, deu ali uma escorrida, guardei numa vasilha fechada, ele dura a semana inteira. Então você vai pegando a sua porção, vai picando o prato, temperando ali rapidinho, já faz uma carne na airfry, já cozinha ali uma batata inglesa junto com a carne, tá pronto o seu jantar. E a gente tem essa mania de dificultar a coisa, né? É isso mesmo, Thaís. Trazendo para a vida real mesmo, na correria do dia a dia, essas são as dicas práticas mesmo, é reservar um dia ali da nossa semana, 2, 3 horinhas, para picar as frutas, deixar na geladeira, fazer alguns lanchinhos e deixar congelado. É o melhor das opções. É assim que funciona? Sempre vai ser essa uma opção. Apesar que tem pessoas que não gostam do sabor em si, de um congelado ou de uma marmita guardada. Só que a gente tem que pesar, né? Pra mim, hoje, se eu não fizer assim, eu não consigo manter uma alimentação pelo menos melhor, mas dentro do que eu posso, né? Eu posso, por exemplo, eu faço um almoço e o meu jantar que é o corre, então às vezes do almoço eu já tiro ali uma marmitinha, já separo ali um pouco, pelo menos eu já fiz um almoço que dá pro jantar e depois eu esquento à noite e tá tudo bem. O alimento foi feito para realmente 24 horas, você pode refrigerar e depois aquecer de novo para consumo. O que não dá, às vezes, é você, não, nem lembrei do meu jantar, então vou pedir um sanduíche mesmo.
E aí eu vou comer ali um bacon industrializado, um hambúrguer, né? Lógico, gente, um dia ou outro é exceção. Todo mundo, nós somos seres humanos, todo mundo gosta, né? De sair um pouco fora. Mas o problema é isso ser a sua rotina. E aí não tem hipertensão que dê jeito mesmo, né? Thais, a gente tá falando muito da questão da prevenção da hipertensão, que eu acho que é o momento de levar informação mesmo, esse cuidado para quem tá nos assistindo, mas e para aqueles pacientes que já foram diagnosticados, já vivem, né, com a hipertensão dentro de casa? Tem alguns hábitos que a gente consegue trazer no dia a dia para eles terem essa qualidade de vida melhor também, controlar isso? Tem mesmo. A hipertensão, ela é um diagnóstico mesmo de qualidade de vida adquirida, né? Você foi adquirindo maus hábitos, sobrepeso. Então a gente, primeiramente, né, realmente o profissional, o médico já orientou, já medicou, a pessoa está com a pressão ali controlada. Porque até chegar nesse consenso também tem um estudo, às vezes o médico vai testando alguns medicamentos, chegou, aí a gente sempre pergunta, principalmente na parte da alimentação, é hipertenso, mas está controlada? Né? A medicação está conseguindo, né, manter você ali com uma qualidade de vida? Ok? Aí a gente tem que pensar muito no ganho de peso, então não deixar a pessoa mesmo ter ganho de peso, ou seja, trabalhar uma dieta que vai ter pelo menos ali de igual para menos, às vezes perder um pouquinho, manter uma atividade física regular, pelo menos 3 vezes na semana, nem que seja um aeróbico, uma caminhada para quem já é mais idoso, não dá conta de um treino muito forte, mas o fato de você exercitar, elevar seus batimentos cardíacos ali com qualquer um treino, acima de 130 BPM, você já vai ter ali um estímulo mesmo, uma circulação melhorada, já vai favorecer. Então sempre tem pontos, comer comida de verdade, beber bastante água, dormir bem, procurar não estressar, né, não elevar tanto o cortisol, mas a gente às vezes sai do nosso domínio, mas tudo bem, você sabe que agora você tem uma condição de hipertensa, você não nasceu hipertensa, você tem uma condicionante e aí você consegue, com bons hábitos, estilo de vida, alimentação e atividade física regular, inclusive, né, acompanhada com o seu médico, de talvez uma reversão disso aí. Thais, agora uma curiosidade, porque eu vivo com uma hipertensa dentro de casa, né, e eu acredito que para quem convive também escuta muito isso, da questão do sal, de comer a comida muito salgada, não arrumar tanto tempero. Tem essa relação mesmo do aumento da pressão? Porque o sal que a gente fala, né, que é o sal de cozinha, ele é cloreto de sódio, ele é um tipo de sal. Só que assim, hoje a gente tem esse sal refinado, que é o sal ali, né, que vem no pacotinho de 1 quilo da cozinha. Então esse sal realmente ele passou por um processo de refinamento, ficou ali foi refinado e só sobrou o cloreto de sódio, que é o que realmente faz alterar essa pressão arterial. Lembrando que o sódio ele é um mineral, um elemento essencial para a nossa saúde. Mas é onde entra a questão dos excessos. Então tem que ter esse controle sim. Existe hoje no mercado sais integrais que são melhores opções, ou seja, um sal que tem um sal integral é o sal na íntegra. É isso mesmo, existe diferença na verdade, né, desse Existe. sal. Tem o sal rosa também, que é muito conhecido. Isso. Conta pra gente essas curiosidades. Tem sim, tem vários tipos de sais, né? Aí temos sal, quando a gente fala no sal integral, ou seja, é um sal íntegro que tem todos os seus 33 minerais. E aí, mas aí tem várias especificações, pode ser um rosa, pode ser sal de parrilha, sal marinho, sal de Mossoró, vários outros, sal grosso de churrasco mesmo. É um sal que não passou por processo de refinamento. Então refinou tanto e ficou só o cloreto de sódio. E é isso que altera e que eleva a pressão arterial. Mas quando o sal integral, ele tá na íntegra, ele tem magnésio, ele tem sódio, ele tem potássio, ele tem iodo, ele tem selênio, manganês. Então dá uma equilibrada e aí esses sais ficam em harmonia e não só o sódio subindo. Então é sempre melhores opção mesmo, são sais integrais. Que bacana, né? Aqui a gente sempre aprende muito vendo? com você, muito legal. Porque a gente escuta muitos mitos também, que não existe diferença. Tá na moda também, aproveitando a oportunidade, né? Vídeos viralizando, né? Bebendo sal dentro da água. Isso faz algum benefício mesmo? Porque acaba que se você for ver hoje, a gente, principalmente se for uma pessoa assim, praticante de jejum intermitente, que tem uma questão de diurese muito acelerada. Então, dependendo da sua diurese, né? Do tanto de xixi mesmo na volta do dia, você perde água e sais minerais. Então, às vezes, você tem que repor. Eu mesma atendo o paciente acamado. Aí, no exame de sangue, o sódio tá baixo, a gente tem que repor esse sal. E é exatamente isso. Ou você manda para manipular sachê de cloreto de sódio, ou você toma o sal na água. Eu, particularmente, tomo todos os dias uma colherzinha petitinha de sal num litro de água. É como se você estivesse dando uma real hidratação. É uma hidratação com água e sais minerais. A gente, quando fica doente, a gente não vai no hospital e toma soro? Sim. E o soro é os sais e a glicose ali, porque precisa de dar uma energia.
Então, o sal integral, lembrando que essa questão de, sal rosa, não é, aí já entra um pouco mesmo de falsificação, é onde a gente tem que ter cuidado. Como identificar? A pessoa pega no rótulo atrás e vai ter como ingrediente sal e iodato de potássio. Tendo só isso, ele é um sal integral. Se tiver escrito cloreto de sódio, ele é um sal refinado. Então, por aí a pessoa já consegue classificar. E essa hidratação de tomar o sal na água é mais pelo fato de preservar os sais minerais, como se você estivesse tomando cápsulas de sais minerais. Então, esse sal, ok, né, para os hipertensos, com muita cautela de toda forma, orientado, né, acompanhado ali com um profissional médico, nutricionista, ok, é indicado para mim, mesmo tendo hipertensão, tá controlada com a medicação que eu uso, só vejo benefícios. Thaís, fica aqui comigo que a gente vai para um breve intervalo, tempo do pessoal mesmo tomar aquela aguinha, mas a gente volta já já com mais informação para você. Estamos de volta com mais saúde, trazendo dicas reais para melhorar a sua qualidade de vida e da sua família, principalmente na prevenção de doenças. A gente está aqui recebendo dicas reais, como eu já disse, né? Uma consulta gratuita com a nossa Nutri, a Thaís. Thaís, a gente está conversando aí sobre essa prevenção de doenças, mudanças na qualidade de vida, mas eu quero saber dos vilões. Existem alguns vilões mesmo aí, né, nessa rotina nossa? Dentro da alimentação, eu acredito que hoje, né, essa classificação do sódio em excesso e que vai realmente impactar na questão da hipertensão, eu classifico realmente assim, os extremamente processados, né, aqueles produtos, né, alimentícios de alto índice de sódio, ali embalados, embutidos e que duram em prateleira muito tempo, porque o sal, inclusive antigamente, ele era usado como preservador mesmo do alimento, né, verdade. Conservador. Então, o sal ele foi colocado e adicionado num produto industrializado, por exemplo, para manter a conservação. Então, querendo ou não, é o que vai estar ali presente. Então, eu sempre, a parte da hipertensão realmente é essa questão mesmo do sódio em excesso nos produtos, é tentar não consumir ali aquelas comidas muito gordurosas, porque querendo ou não vai te dar excesso de peso, e excesso de peso também vai propiciar ali a desencadear a piora dessa hipertensão. É isso mesmo, Thaís. A obesidade, né, o sobrepeso, ele prejudica também, não só da hipertensão, mas também de outras doenças? Isso, o sobrepeso hoje a gente sabe que ele está ligado demais com diabetes, com hipertensão, com questões emocionais, né, descontrole ali, desregulamento mesmo de hormônios, cortisol, de estresse. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque ainda mais no mundo de hoje, né, com essa tecnologia, esse acesso a tantas informações, também a pressão estética, muitas pessoas acham que quando a gente fala sobre sobrepeso ou mesmo obesidade, está ligada à estética. Que é só isso, né? Mas não, muito pelo contrário, né, Thaís? Inclusive, às vezes eu vou atender uma pessoa, a primeira coisa que eu falo, hoje, quais as demandas que você trouxe para mim? Além do emagrecimento, porque o emagrecimento as já ligam com um perfil físico. Eu quero emagrecer porque eu quero ficar bem, isso aqui, eu quero vestir roupa que eu não visto, mas e alguma indicação mesmo, né? Já tem indicação médica, já tem questão de saúde que está envolvendo, porque o sobrepeso, ele não vem sozinho. Ou ele vem ali pelo menos com uma pressão, uma carga, uma cobrança pessoal, algo ali até da própria família, nossa, mas você tá acima do peso, e aquilo ali a pessoa vai levando, o emocional vai afetando, então vai criando algumas outras circunstâncias que vai deixando a pessoa depressiva, às vezes ali um bullying dentro de casa mesmo, e vai só piorando a situação. De forma geral, eu acredito também, né? Faz bem a gente ter essa autoestima, se olhar no espelho e se amar, mas a gente vale levar essa informação para o pessoal de casa, que eu acredito que muitas pessoas não procuram profissionais, assim como você, por essa questão, por ter já sofrido um medo, um preconceito, por acreditar que às vezes não vai conseguir. Você recebe muitos pacientes assim também? Muito. E hoje é muito comum, porque assim, nessa era de que só consegue emagrecimento ou com uma cirurgia bariátrica ou com a caneta emagrecedora, então as pessoas que não têm acesso a isso acham, não vou nem tentar, não tenho nem condição, vou continuar nos meus remédios mesmo, de hipertensão, de diabetes, e tá tudo bem, né? Hoje a gente tem aí farmácias populares e o próprio governo já fornece essa medicação, então a pessoa vai deixando, meio que se descuida. Só que não é só estética, ou às vezes é a estética e a questão da saúde. Porque ali hoje, às vezes com 30, 40 anos, tem uma hipertensão e um pré-diabetes. Mas e daqui 10 anos, essa hipertensão descontrolou, já veio outras patologias, e aí às vezes acomete uma qualidade de vida muito ruim. E ela vai ter uma velhice em decadência.
né? E já não vai conseguir nem ter qualidade de vida para ter a velhice. Thaís, e você acredita que essas dietas da moda, né? Eu falo por mim mesmo, a gente quer começar hoje e já ver o resultado agora, instantâneo. E as pessoas acabam optando por esse emagrecimento rápido, né? De já emagrecer ali quilos em semanas, em meses, ver essa diferença no espelho. Você acha que acaba que esse processo também, dessa necessidade de emagrecer, de estar ali naquele padrão estético mesmo que a gente costuma falar, acaba desanimando, ou que a pessoa desanima ali no meio do caminho mesmo e não mude a qualidade de vida dela? Sim, porque a cobrança estética de um padrão que a gente criou na nossa cabeça, ela é muito forte, principalmente entre as mulheres, né? Então existe aquela cobrança do biotipo perfeito, mas qual é o biotipo perfeito? E eu trabalho muito isso em consultório. Ok, você tem uma faixa de normalidade de peso de X a X, mas para você, o que você lembra que você pesava e que você sentia bem? Porque vai muito mais sobre o peso na balança, é a sua imagem, o que você está vendo, se você está gostando, não tá. Só que essa cobrança, geralmente, ela vem dos outros. Você, eu acho que eu fico bem com uns 60 quilos. Mas aí você chega nos 60, você ainda tá se achando gorda porque um amigo, uma conhecida tem 55 e parece que o padrão é ter 55. E aí a hora que você vê, você já entrou nessa onda mesmo do que é só estética e a gente esquece um pouco da saúde. Porque, afinal de contas, eu acho que hoje é o bem mais precioso, é a nossa saúde. Então, independente do perfil, do biotipo mesmo, né, a parte estética, ela é consequência. E a pessoa desanima sim, porque é um fator difícil, gente. Falar que emagrecimento é fácil, tá mentindo, não tem jeito. Então, não existe. Aí existem os facilitadores, que tem hoje vários no mercado, medicação. E aí parece que se não for assim, tá tão difícil que eu não vou nem começar. Ou eu começo e eu desisto. Mas a pessoa tem que entender que tem que mudar a chave, tem que virar um estilo de vida, que tem que mudar os hábitos, porque se você voltar a comer o que você comia mês passado, você vai voltar a ter o peso que tinha o mês passado. Isso é em tudo na nossa vida, aproveitando a oportunidade, né? Eu gosto sempre de trazer esse lado mesmo para quem está nos assistindo. Às vezes falta oportunidade, falta informação mesmo. Então eu quero que você pudesse dar algum conselho para quem está nos assistindo, né, de forma assim, como um profissional mesmo, né, para ter essa mudança, essa chavinha mesmo. Eu acho que é como se fosse uma chave que muda na nossa cabeça, né? Como que isso funciona para quem precisa dar esse primeiro passo para mudança? E que às vezes não é nem só questão de querer, é de necessidade mesmo, por saúde, né? Primeiro ponto, a gente tem que entender isso. A saúde é o bem mais precioso que eu tenho. Porque se hoje eu trabalho, eu faço dinheiro, eu levo sustento para minha casa. Se eu cair numa cama ou se eu entrar, né, numa hipertensão ali crônica e às vezes gerar outras doenças, talvez eu fique ali improdutivo para minha família. Então, para não chegar nesse ponto, a saúde é o meu bem precioso. O que eu estou fazendo para ela, para eu não deixar isso acontecer? Então, investir tempo e energia nos meus cuidados e a prevenção vai me gerar que a minha máquina não pare. Então, quando a pessoa entende isso, que a saúde, o seu corpo é o seu bem mais precioso, é a forma de você fazer dinheiro, de você fazer produção, ela começa a ver isso com um olho diferente. E aí ela entende que ela tem que cuidar, que ela não tem como escolher. Atividade física hoje é como se você aprendesse a andar, caminhar, ir para academia, ir para atividade física, caminhada que seja. E alimentação é a mesma coisa, gente. Nós vivemos uma era que nem o solo tem, né, os mesmos nutrientes que tinha antigamente para fornecer a nossa alimentação. Então, comendo bem, você ainda está susceptível a não ter uma boa nutrição. Imagina comendo errado. E aí vai desencadeando as doenças e é onde vai te dando um estilo de vida, uma qualidade de vida muito ruim. E aí você vai debilitando a sua saúde, que hoje é o que te leva sustento e que te faz produzir. Então, uma forma de incentivar é tocar o coração mesmo, né? Que o desejo ardente é manter a minha saúde para eu viver bem e viver pelos meus. Então, eu vou fazer isso dar certo. Por mim mesmo, né? Eu acredito que essa seja a palavra. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue dar para ninguém, né? Daquele todo, né? A gente falando sobre qualidade de vida também, Thaís, que é um tema central também abordado em abril, né? A gente tem um dia sobre a gente se dedicar e olhar mesmo a qualidade de vida. Existem alguns pilares para a gente ter essa qualidade de vida. A gente fala muito de alimentação, de atividade física, né? E eu escuto ainda muitas pessoas falando que não gostam de praticar atividade física, mas seria um combo completo? Sempre, se for o combo, é o melhor das opções. Mas você concorda comigo que, por exemplo, às vezes não gosta ali de um treino efetivo, uma atividade física muito regular, mas já faz uma caminhada no quarteirão. Aí fala, caminhada não adianta, não emagrece. Ok, não é o dos melhores, mas melhor do que ficar no sofá 1 hora, você dá umas voltas no quarteirão. Aí quando você associa isso com a alimentação, 2 pontos positivos. Eu durmo bem, eu tenho qualidade do sono, eu preocupo com a quantidade de água que eu bebo, ou eu sou igual um cacto, né? Eu acho que eu bebo
bebo 1 litro, mas nunca mediu, não sabe a quantidade de água, né, que É tem no importante dia. mesmo, Thaís, a gente se hidratar tanto assim, para quem tem dificuldade. Eu escuto muitas pessoas falando, né, não sei se você já escutou, que não gosta do sabor da água, né, existe muito disso, existe o ideal de quanto a gente deve beber, a gente sabe que existe um mito aí, né, que é 2 litros de água por pessoa. Como que funciona isso? Não é fixo, na verdade a gente tem que pegar o peso do corpo e multiplicar de 0,35 a 0,50 ml por quilo de peso por dia. Porque, né, você pesa 50, eu peso 70, então a minha quantidade de água é diferente da sua. Mas a água em excesso também faz mal. Então tudo nessa vida faz mal. Então não existe isso. Às vezes para uma pessoa de 40 quilos, 2 litros é muito. Porque é nesse momento que você vai estimular a diurese, que é o fazer xixi durante o dia. E se você bebeu muito mais do que a indicação, você vai realmente eliminar muitos sais, minerais, eletrólitos, que é aquilo que a gente falou no início do nosso assunto. Então tem que ter essa cota. E como que eu vou separar? 35 ou 50? 35 uma pessoa normal, faz as atividades regulares, vida normal. Pro lado de 50 é mais esportista, fisiculturista, que transpira muito na volta do dia, então já tem que puxar para um 40, 50. Então você tem só que ter esse parâmetro mesmo, assim, mas é nessa faixa. Menos do que isso, você tá ficando desidratado. E pra quem tem essa dificuldade mesmo de beber água, porque eu vou ser bem sincera com você, eu vou assumir. Você é uma delas, né? Vida real. Eu sou uma delas. Principalmente, eu acordo, bebo água em jejum e depois eu bebo na hora que der. E se der, eu lembro. Tô sendo bem realista, porque eu acredito que é a realidade de muitas pessoas. Existe alguma dica prática que você pode nos dar e nos ajudar? Aí, Bela, aí realmente vai ter que fazer vai ter que fazer o seu papel de adulta, né? E colocar uma garrafa perto de você, começar a medir, porque às vezes o seu ideal é 2 litros mesmo. Então você já bebe meio ali, você tem mais 1,5 pra você dividir ao longo do dia. E ou às vezes coloca um despertador pra te lembrar, ou às vezes você já coloca uma meta, né? Então perto do almoço eu vou beber mais um copo, à tarde deu tantas horas eu vou beber outro copo, porque não tem como fugir, nós precisamos pôr essa água pra dentro. E aí ela tem que, de alguma forma, ir pra dentro, você tem que, né, que tomar. Porque por osmose ela não vai, e não adianta, porque aí vem outras consequências. A pressão pode alterar, intestino pode prender, a pele pode dar o sinal, cabelo, unha ressecada, às vezes é só hidratação. E são hábitos tão simples que a gente tá falando aqui, né, Thaís? O fato de beber a água, de fazer uma caminhada que seja no quarteirão mesmo, que você chama uma amiga pra conversar, desabafar. É pouco, mas melhor do que nada. Comer uma fruta que a gente já tem acesso dentro de casa, porque eu acredito também que muitas pessoas têm essa visão de ter que mudar de qualidade de vida, vai ter que pesar no bolso também, de que fazer dietas é muito caro. Tem muito disso também? Muito. A sensação é essa e o que a gente escuta é isso. Mas na verdade a gente sabe que hoje, né, vamos lá, dá um exemplo, uma pizza hoje, às vezes R$100, uma pizza, um refrigerante. Com R$100, se você for numa feira, você faz a feira da semana. Sim. E às vezes você ali, em meia hora, você consome uma pizza, entendeu? Então, assim, se a gente for olhar pelo fato alimentação saudável, lógico, sem muita mirabolância, sem nada fora da curva, ela é muito mais barata do que eu comer errado. Inclusive, eu tenho relatos disso. O paciente fala, nossa, eu entrei em dieta, achei que ia ficar mais caro, foi mais barato. É porque a pessoa se organiza, né? Não vai comer muito fora daquilo ali. Não tem tanto desperdício, porque às vezes, por exemplo, nós falamos de marmita, você pega uma abóbora cabotiá. Às vezes ali no dia a dia, você não corre, você pega um pedaço, picou, o outro você põe na geladeira, a hora que você lembra já tá perdendo. Se você se organizou, fez ali, distribuiu, fez umas mamitinhas, deixou meio que pré-pronto, você já pega uma abóbora, já destrincha ela, cozinha, já põe tudo pronto, você não teve desperdício. E já tem refeições preparadas mesmo, pronta. Então você evita desperdício, ou seja, você já não vai ter um custo com comprar mais alimento do que você iria usar naquela semana, entendeu? Então depende muito do ponto de vista que você enxerga isso aí. Thaís, e pra gente finalizar, né, você como profissional, mãe também, que é dona de casa ali, que se organiza, vive nessa vida corrida mesmo, que todo mundo aí vive, né, que vive sem desculpas, na verdade, o que você definiria pra você a qualidade de vida, a alimentação? Eu defino muito, desde quando eu despertei assim, a vontade por estudar nutrição, eu sempre vi nos alimentos a prevenção de doenças. E hoje, cada vez mais, eu acredito nisso fielmente. Hoje a gente tem muito como prevenir muito tipo de doença, né, principalmente a desencadeada com obesidade, através da alimentação. Então hoje, para mim, ela é a nossa arma para lutar contra essa guerra aí, que é tudo industrializado, que é tudo fast food, que é tudo empacotado, e que as sopas virou pó, que as frutas virou shake, e aí a gente tem, né, na alimentação de verdade, aquilo que Deus deixou para nós,
desde os nossos antigos, né, dos nossos primórdios, e sempre vai ser. A fisiologia humana, isso ninguém muda. Então, sempre a gente vai ter alimento como acesso naquilo que é mais saudável mesmo para o nosso corpo. Então, para mim, a alimentação, ela é prevenção de doenças, sim. Ela é prevenção ali de questões emocionais. Você come bem, você começa a desenvolver os hormônios que vão favorecer, produzir o hormônio do bem-estar. O fast food, o industrializado, vai te dar muito pico de cortisol, aumento muito dessa questão mesmo de estresse. Então, não tem como falar da alimentação sem falar que, para mim, é só benefícios, né? Thais, eu quero te agradecer, né, pelas dicas, pela consulta mesmo que você nos proporcionou. É sempre um prazer poder ter você aqui e espero que você volte mais vezes. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pelo convite. Esses assuntos sempre enchem meus olhos e conte sempre comigo, se você precisar. E para você de casa, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer poder fazer parte aí da sua vida, da sua rotina.